Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal da Vida Mental no YouTube. Meu nome é Daiane, eu sou enfermeira, consultora em neurociências da vida mental, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e em dependência química pela Unifesp. Hoje nós vamos falar de como avaliar o consumo de substâncias psicoativas e as comorbidades psiquiátricas. Então, eu começo trazendo alguns dados estatísticos sobre a prevalência das comorbidades psiquiátricas. Então, das pessoas que têm algum transtorno mental, cerca de 1/3 utilizam alguma substância psicoativa, ou seja, dentre as pessoas que têm alguma doença mental, 1/3, que é um número significativo, utilizam alguma droga, seja ela maconha, álcool, cocaína, crack. 47% destas pessoas que têm um transtorno mental e utilizam substâncias psicoativas têm o diagnóstico de esquizofrenia. E 56% destes pacientes com transtorno mental que utilizam uma substância psicoativa têm o transtorno afetivo bipolar. As comorbidades, elas podem se apresentar das seguintes maneiras, ou seja, elas podem ser um transtorno mental associado que seja primário ou secundário, ou seja, a pessoa ela já tinha um transtorno mental anteriormente ao consumo de drogas, ou esta pessoa iniciou o consumo de drogas e adquiriu um transtorno mental. O consumo de substâncias, ele pode levar a sintomas ou transtornos psiquiátricos, ou seja, pessoas que fazem uso de alguma droga que não tinham história de doença psiquiátrica podem adquirir a partir do consumo de alguma substância psicoativa. A síndrome de abstinência, que é quando uma pessoa que faz o consumo de álcool, ela diminui esse consumo ou ela se abstém completamente, ela também pode apresentar algum sintoma psiquiátrico. E o consumo de substâncias psicoativas, ele pode precipitar, transtornos psiquiátricos e ou exacerbar alguma doença mental. Ou seja, a pessoa não tinha um histórico de doença psiquiátrica e aí ela faz o uso da droga e ela precipita, Ela passa a apresentar sintomas psiquiátricos decorrentes a algum transtorno, ou então ela já tinha algum transtorno psiquiátrico e esses sintomas pioram com o consumo de drogas. Os sintomas psiquiátricos ou psicológicos também podem ser desencadeados devido ao uso de substâncias. E isso é muito explicado principalmente pela epigenética, do qual a pessoa tem uma predisposição ao desenvolvimento de um transtorno mental e o ambiente dela, ela se expõe a um fator que pode estar precipitando um transtorno psiquiátrico. Qual que é o acesso e manutenção do tratamento destas pessoas que têm um transtorno mental e que fazem uso de alguma substância psicoativa? A presença de comorbidades, ela aumenta a chance pela busca ao tratamento, ou seja, é mais fácil que uma pessoa que tem um transtorno mental associado a um uso de substâncias psicoativas procure serviços de saúde para realizar o tratamento. A maioria dos usuários de substâncias psicoativas, dentro dos ambientes de tratamento, possuem ao menos um transtorno mental, ou seja, este é um dado estatístico que comprova que pessoas que fazem tratamento dentro de unidades de saúde para substâncias psicoativas têm um alto índice de consumo tem um alto índice de transtorno mental. Existe um aumento da gravidade dos sintomas e refratariedade dos mesmos ao tratamento
piorando o seu prognóstico. Ou seja, pessoas que têm isoladamente um transtorno mental aderem mais ao tratamento do que aquelas que têm um transtorno mental e fazem o uso de alguma substância. Para os profissionais de saúde, existe uma demanda maior pela atenção a cuidar de pessoas que fazem uso de substâncias e têm comorbidade psiquiátrica. E isso se relaciona também a maior fracasso e abandono ao tratamento. Agora eu vou falar especificamente de comorbidades psiquiátricas e o consumo de crack. Então, existe uma prevalência de que transtornos mentais entre usuários de crack é maior do que a usuários de cocaína inalada. O uso de crack, ele possui um padrão de consumo rapidamente progressivo, intensivo e frequente, sendo que de 2 a 3 vezes mais susceptível ao desenvolvimento da dependência química em relação ao consumo da cocaína inalada. Tal vulnerabilidade é ainda maior quando o usuário é portador de algum transtorno mental. E agora falando, ainda de consumo de crack, depressão e ansiedade, eu apresento um dado do LENAD de 2014, que aponta a associação entre o consumo de crack e a presença de problemas médicos, legais, conflitos no campo familiar, social, relacionados ao consumo de álcool, aumenta a vulnerabilidade para a depressão. Ou seja, essas vulnerabilidades, elas são fatores que podem estar desencadeando depressão nestes usuários de substâncias psicoativas. Os sintomas depressivos secundários, eles melhoram espontaneamente, 3 a 4 dias após o início do tratamento. E usuários com transtornos primários do humor aderem melhor ao tratamento, uma média de 78% em relação aos portadores de transtornos secundários, que representariam 47%, além de apresentarem menos episódios de recaída. Existe também um risco elevado de suicídio e tentativas de suicídio em usuários de crack que têm alguma comorbidade psiquiátrica. E como é que se estabelece, como é que se dá esse diagnóstico diferencial, Há uma grande dificuldade no reconhecimento e diagnóstico das doenças associadas ao consumo de drogas, devido à sobreposição sintomatológica e muitas vezes também à falta de treinamento, habilidades e capacitação dos profissionais da saúde. Então, para que se possa fechar um diagnóstico e se pensar em uma melhor intervenção proposta, é necessário que seja realizada uma avaliação. Nesta avaliação, tem que haver uma entrevista com este usuário. Esta entrevista, ela deve compor de elementos que não só avaliem funções psíquicas, mas que se tenha uma escuta qualificada, que não seja apenas uma escuta sintomática, aquela escuta que só procura sintomas, mas uma escuta de entendimento do que é que acontece na vida familiar, social, laboral deste paciente, para que se entenda a presença, do consumo de alguma substância, qual é a representação que o uso de drogas traz para este indivíduo e perceber se existem alterações das funções psíquicas que caracterizem um transtorno mental ou que se estabelecem a partir de um quadro de intoxicação ou abstinência. Então tem que se ter um olhar muito aguçado na avaliação, na entrevista, coleta de dados deste paciente. Então se faz o exame clínico e psiquiátrico, porque também hipóteses diagnósticas clínicas também devem ser descartadas para se pensar em um diagnóstico psiquiátrico, e também existem inúmeras escalas de avaliação que podem ser aplicadas.
Então, ainda falando da avaliação, a gente tem a investigação e observação psicopatológica e alterações do estado mental. Então, eu vou falando muito de se avaliar funções psíquicas, atenção, memória, orientação, raciocínio, alteração da senso-percepção, juízo da realidade, crítica, né? Então, se avaliar estas funções psíquicas, avaliar o contexto, né? Então, se ele está intoxicado, se ele está no momento de abstinência, se já faz um período que ele está em abstinência, esses sintomas prevalecem. Quais são os padrões de consumo? Então, se esse consumo de droga se estabelece de uma forma recreativa, se é um consumo abusivo e que traz muitos prejuízos, ou se esta pessoa já tem um critério de dependência química, onde ele não tem controle sobre este consumo e já tem diversos prejuízos. E quais são efetivamente estes prejuízos relacionados ao consumo? Se é perda de emprego, se é conflitos com a família, se é prejuízos nas atividades de vida diária, dentre vários prejuízos que podem ocorrer. Quando se há uma hipótese diagnóstica de que existe um transtorno psiquiátrico, não se pode fechar esse diagnóstico quando este sujeito estiver intoxicado ou na síndrome de abstinência. Esse sujeito ele tem que ter um período de abstinência para que possa se avaliar se essas alterações de função psíquicas estão relacionadas à intoxicação ou à abstinência. Caso elas não persistam após este período, aí sim pode-se pensar no diagnóstico de um transtorno mental. E também é muito importante que se identifique os prejuízos cognitivos que ocorrem em decorrência do consumo. Vários estudos já demonstram os prejuízos que estão relacionados, em especial, ao consumo de muitas substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack. Então, tudo isso deve ser contemplado numa avaliação para que se pense na melhor intervenção. Então, se você gostou desta aula, dê um like e veja toda a nossa rede de contatos que está aqui abaixo deste vídeo. Você pode também acessar o site da Vida Mental e entrar neste link da Unip para ver os nossos serviços de pós-graduação. Nós temos duas pós-graduações muito interessantes que contemplam esta temática. Nós temos a pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, uma pós-graduação muito diferenciada que permite que o trabalhador, que o estudante possa se inserir no mercado de trabalho ou aquele que já está no mercado de trabalho, que ele possa ser um profissional diferenciado, que ele possa ter maiores ascensões em seu ambiente. E temos também a especialização em dependência química, que também é uma especialização muito diferenciada, que faz um link muito interessante desde a primeira aula com estudos de casos entre a teoria e a prática. No nosso canal do YouTube, nós também temos vários outros vídeos com temáticas relacionadas à saúde mental. Então veja os nossos vídeos, acompanhe a nossa página. Você pode, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo por e-mail no daiane@vidamental.com.br. Pode também me enviar um WhatsApp, me ligar, estou disponível para atendê-lo no telefone 99622-8835. Você pode também, abaixo do vídeo, existem todas as redes sociais da Vida Mental. Então este vídeo mesmo você pode curtir, dar um like, entrar no canal do YouTube e ter acesso a diversos outros vídeos com a temática de saúde mental, dependência química e várias outras. E também seguir a gente em outras redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.